Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tem coisa boa acontecendo no nosso tricolor, né? Vamos falar bastante sobre isso, sobre tudo que tá acontecendo no São Paulo. Esse lance com o Pedrinho. O Pedrinho, na minha opinião, tá bem próximo do São Paulo. Vamos falar dessa demissão que teve, vai ter jogo contra o Palmeiras, vamos falar de tudo. Mas antes da gente começar, já sabem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante, por isso que eu peço, galera. Mas se inscrevam mesmo aí, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, porque isso ajuda bastante. E eu garanto aqui pra vocês que vocês não vão se arrepender. Bom, gente, espero que a luz não esteja muito estourada e tal. Vocês sabem, eu tô me adaptando aqui, mas em breve o cenário anterior vai voltar, tá? Prometo pra vocês que essa patifaria aqui vai acabar. Bom, gente, nós tivemos uma demissão, né? Coordenador da base do São Paulo, Pedro Esbania, Pedro Esbania, parece que era esse o nome do cara lá que foi demitido do São Paulo, que foi desligado. A notícia, a informação que chega pra nós é que ele não estava se dando bem com a diretoria da base, né? Ele era coordenador e não estava dando bem com a diretoria da base. O Biasotto, o cara que coordena a base do São Paulo, né? Esse Pedro Esbania, ele parece que ele cuidava das contratações dos jogadores. Eu confesso que eu nunca ouvi falar no nome desse cara. Sabia que tinha um coordenador da base, sei que o Biasotto é o cara que é o nome ali, né? O nome-chave ali que cuida da base do São Paulo, mas não tinha noção da existência desse Pedro Esbania aí, ele que cuidava desse cargo. Eu acho que... Às vezes eu falo, te digo que você tá falando de uma coisa que você nem sabe. Eu acho que a partir desse momento, o Rogério à frente do São Paulo, eu vou explicar por que eu nem sabia, nem tinha ideia do nome desse cara. Eu acho que a partir desse momento, eu acho interessante a gente saber o nome de cada um que está lá. Claro que a gente sabe de muitos nomes que estão lá e tal, mas esse especificamente eu confesso que eu não sabia. Vocês sabem, eu não sou mentiroso, não sou hipócrita. Não venho aqui falar, eu acompanhava o trabalho do cara. Não tinha noção da existência dele. Acho muito bom que ele tenha ido embora do São Paulo. Eu vou explicar por que eu acho que seja bom ele ter ido embora do São Paulo, porque eu acho que tem a mão do Rogério Ceni nisso. O Rogério, pra vocês saberem, é o único que eu confio. Casares, Belmonte, Biasotto, a gente consegue falar 1000 nomes aqui. Rui Costa, 1000 nomes. O único que eu confio é o Rogério Ceni. Confio no Muricy, mas eu acho que o Muricy ele não seja tão ativo, não esteja fazendo tantas coisas igual o Rogério. Então eu acho muito bom ele ter ido embora, porque eu confio no Rogério Ceni. Eu acho que agora o Rogério está querendo chacoalhar, o Rogério está indo em peças chaves, em talvez cargos chaves que sejam importantes para o futuro, importantes para o andamento do São Paulo. Então eu acho muito bom esse cara ter ido embora. Acredito que tem a mão do Rogério Ceni, o único cara que eu confio dentro do São Paulo. É o único cara que eu confio dentro do São Paulo para fazer certas coisas. Então eu não sou hipócrita de falar que o trabalho dele não estava indo bem e tal, não conhecia. Fiquei feliz com a notícia, me parece que o Rogério esteja querendo chacoalhar. E a partir daí, agora que nós temos o que talvez seja um planejamento sério, uma certa idoneidade, digamos assim, né? uma coisa, um norte certo para o São Paulo Futebol Clube, eu acho que a partir daí a gente possa olhar com mais carinho, olhar com um pouco menos de nojo para esse tipo de cargo no São Paulo Futebol Clube, para esse tipo de posição, né? Agora que o Rogério está lá e o Rogério pode estar fazendo coisas que a gente nem imagina, mas que estejam indo diretamente, né? Que estejam afetando diretamente no dia a dia do São Paulo, esteja afetando diretamente na saúde, no bem-estar do nosso clube que a gente tanto pede. Porque o Rogério é o único nome que eu acredito lá. Pode chegar, pode dar errado como treinador ainda, pra mim tá fazendo um trabalho excelente. Mas pode amanhã ou depois dar errado como treinador, pode ganhar pode não ganhar o que se espera, mas que eu confio nele, que eu confio na índole, no caráter e nas atitudes do Rogério, eu confio. Pode dar tudo errado. O que eu acho difícil, mas pode dar tudo errado. Mas a gente sabe que ele tá fazendo pelo bem do São Paulo. A gente sabe que esse é o cara que pode tentar fazer alguma coisa e dar errado, mas está fazendo pelo bem do São Paulo e está fazendo pelo São Paulo. E a partir daí já dá pra puxar o próximo link, o que talvez seja o assunto principal desse vídeo, que é o Pedrinho. Pedrinho está para vir para o São Paulo, na minha opinião. Tem um contrato ali difícil, né? É um dos daqueles que veio por conta daquela questão, né? Da Ucrânia e tal. E aí nós temos o Pedrinho. O porquê que o Pedrinho tá bem próximo? Porque o Rogério ligou pro Pedrinho, ligou mais de uma vez, já está entrando em contato. O que eu também olho com muito bons olhos é David Neres.
Então que volte para a Europa, não quer voltar para São Paulo, que volte para a Europa. Eu tenho uma questão muito delicada para falar sobre o David Neres também. Quero abrir esse assunto aqui porque é delicado. Para mim, David Neres com o Pedrinho não dá nem para comparar. Hoje o David Neres para mim tá muito acima do Pedrinho, mas David Neres, irmão, a gente te ama, o São Paulo te ama. Eu queria muito que você viesse, mas você não quer vir? Então tchau, tchau e bênção. Infelizmente, não quer voltar, então tchau. E o único que toma essa postura, quando veio o nome de David Neres, eu também caí na armadilha de David Neres, precisamos do David Neres e tal. É claro que o futebol do David Neres para mim hoje é incontestável pelo que ele tem feito na Europa. Só que quem me alertou de novo sobre isso é o Rogério Ceni. Quem não deixa a gente cair nesses problemas de novo é o Rogério Ceni. Quem faz as coisas de forma impecável, digamos assim, pelo São Paulo é o Rogério Ceni, que chegou Casares, Belmonte, qualquer um que chega e dá uma entrevista, chega e joga o São Paulo lá embaixo. Não temos dinheiro, precisamos falar com o jogador, se ele quiser vir, as condições, e a gente se humilha para qualquer jogador. Não tô falando o David Neres foi só mais um caso, mas a gente se humilha para Soteldo, para Douglas, qualquer jogadorzinho, a gente se humilha. E quem está trazendo isso de volta, e quem está nos dizendo para não fazer isso de volta é o Rogério, que me alertou, me abriu os olhos por causa do David Neres. David Neres, então, iria usar. O Rogério sabia que o David Neres não iria vir de jeito nenhum e falou: acho difícil e tal, precisa ver a situação financeira do clube e tal. E ligou pro Pedrinho, porque o Pedrinho possa ser mais fácil. Eu acredito também que o Rogério prefira o David Neres. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Rogério não chega e fala. Ele não chega na coletiva, nas entrevistas e fala: ah, não, é muito difícil. O Rogério fala do financeiro do clube. Ele fala: nós estamos em um momento muito delicado financeiramente. Mas ele não fica babando o ovo pra jogador nenhum. Não fica implorando pra jogador nenhum pra vir jogar no São Paulo. Ele fala da realidade e nunca esquece o que é esse título, o que é esse time. O que é esse emblema? O que é esse distintivo? O que é o São Paulo Futebol Clube? E me alertou em relação ao David Neres. Felizmente, você não quer vir? Inclusive, eu acho que o David Neres está assim. Volto a repetir. Para mim, o David Neres está muito acima do Pedrinho. Mas não quer vir, irmão? É o São Paulo. Não se esqueça. Nós estamos nessa situação porque nós viemos de gestões nojentas, gestões incompetentes, que jogaram nosso nome no lixo todos os dias, com um interesse que nós nunca vamos saber o porquê que eles fizeram isso, mas jogaram o nosso nome no lixo todos os dias. E o Rogério tá tentando trazer isso de volta. Nossa, gente. Mas estresse, irrita, mas é verdade isso. E aí o Rogério ligou pro Pedrinho, a gente sabe que o Rogério faz isso. Desde que ele era goleiro, nós temos um caso que foi escancarado, não só esse caso, mas um caso escancarado, que ele ligou pro Alex, aquele nosso zagueirinho que jogou a Libertadores, Alex Bruno. Ele ligou pessoalmente para Alex Bruno e falou: vem jogar. O Juvenal presidente, ele falou: vem jogar comigo e tal. Aí o Rogério viu como o cara jogava, viu como ele era. O próprio Rogério, como goleiro, ele ligou. O Rogério falava com os zagueiros. Ele meio que entrevistava os zagueiros antes de vir para ver se iria dar certo no São Paulo, se encaixava com ele. Não era nem tão escancarado isso na época que ele fazia, mas depois ficou escancarado, né? Algumas atitudes que a gente talvez não tivesse conhecimento e deixou escancarado. E coisa que a gente vê hoje que faz muito bem. Ah, mas o técnico não tem, o goleiro não tem que fazer isso, ele não tinha que ter feito isso e tal. O São Paulo funcionava, dava certo. Então, por essa atitude do cara ter sido mandado embora lá, não estar mais no São Paulo, por ele ter ligado pro Pedrinho, por a gente saber quais são o real sentimento do Rogério, pra gente saber quais são as reais intenções do Rogério, eu assino embaixo. Eu acho que tem o dedo do Rogério, e se o Rogério tá fazendo, eu confio, eu acredito. Agora tem como é que é? O Rogério tem um plano. O Rogério tem um plano. Pra mim, o Rogério não tem um plano. Pra mim, o Rogério sempre teve um plano. Para mim, o Rogério sempre foi um dos maiores conhecedores de futebol. Então eu acho que o Pedrinho vem, o Rogério está ligando pro Pedrinho, a notícia é que o Rogério está ligando, ficou mais de meia hora com o Pedrinho no telefone, está ligando várias vezes pro Pedrinho. Acho um jogador interessante, não acho do nível do David Neres, mas eu gostava dele no Corinthians. Se ele for vir pro São Paulo, eu acho que com o Rogério de técnico, com o Rogério propondo um trabalho, tendo uma proposta, eu acho que ele pode render muito, porque o Rogério não dá ponto sem nó, não contrata simplesmente para contratar ou para provar alguma coisa para alguém, ainda mais se tratando de São Paulo. Então é isso, deixa nos comentários o que vocês acham. E nós vamos enfrentar agora, nós vamos ter um clássico contra o Palmeiras, né? Vamos jogar contra o Palmeiras. O Rogério não perdeu o clássico ainda nessa última passagem dele pelo São Paulo.
Eu acho que as chances do São Paulo contra o Palmeiras dessa vez são muito grandes, estão muito a favores do São Paulo, principalmente pelo Morumbi. Eu acho que se der tudo errado, o São Paulo ainda sai com empate. Eu acho difícil. Se não ganhar, eu acho difícil sair com a derrota, o que é muito importante. Mas nós temos que dar tempo pro Rogério, tempo pro São Paulo, porque as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível e de forma inesperada. A gente sabia que ia ter um período tenebroso até o São Paulo se reestruturar de tudo que aconteceu depois, pós-Leco, né, digamos assim. Mas eu acho que as coisas estão acontecendo de forma importante. Tô muito confiante para esse jogo contra o Palmeiras. Deixa nos comentários o que vocês acham. E é isso aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Vão deixando like. Obrigado e até a próxima.